Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos dar continuidade à leitura, ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos vendo justamente quando Jerônimo, depois de tanta insistência, enlouquecido na sua ideia fixa de ver a sua família, mesmo sendo orientado que deveria aguardar o tempo ideal, porque não era o momento ideal, mas mesmo assim ele insiste de tal forma que a espiritualidade, por bem de aceitar ali essa escolha pelo livre-arbítrio, fizeram de tudo para que ele caísse em si, mas quando não conseguem, o que se faz? Permite-se, porque aquilo, essa visita que vai desequilibrá-lo, evidentemente, mas acabará com o tempo trazendo uma grande lição para a mudança desse temperamento que ele tinha. Temperamento que fez com que ele, inclusive, tivesse cometido suicídio enquanto estava aqui junto da família. E é para junto dessa família que ele quer ter notícias, sendo que ele mesmo, deliberadamente pelo suicídio, afastou-se deles. Mas a sua recalcitrância era tal que ele não tinha como os outros ali daquele grupo, como o próprio Camilo, que entendia, já estava entendendo perfeitamente que havia atingido o suicídio, havia atingido o corpo físico, mas não a alma que é imortal, não o espírito que é imortal. Já ele, pela personalidade dele, pela forma como ele sempre se conduziu, essa lucidez quase não se dava. Normalmente ele estava sempre voltando a essa condição, ainda se sentindo homem, digamos, assim, no sentido de encarnado ainda. Portanto, sentindo-se esquecido pela família. Mas como ele era amado, ele sabia que algo devia ter acontecido, porque ele era amado pela família. Daí essa insistência toda em visitar ali o seu núcleo familiar. E nós vamos dar continuidade, eles estão nessa viagem, e o carro prosseguia sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certo de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. O que nós acabamos de ver? Que conforme ali aquele carro ia passando por aquelas regiões umbralinas, muitos sofredores estavam ali, mas estavam em condições de não serem ainda acolhidos, serem ainda assistidos, porque o espírito precisa ter a vontade de ser acolhido. Enquanto ele não tem essa vontade, é porque ele ainda não experimentou o suficiente, não sofreu o suficiente, Até é difícil nós falarmos isso, porque ninguém deveria sofrer, Mas as escolhas nos levam a sofrimentos. Então, não sofreram ainda o suficiente para poderem despertar para o arrependimento. De súbito, brado uníssono, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria, porque eles estavam na enfermaria, nos lembramos disso, e foi colocado um dispositivo muito moderno ali, Coisa que agora até para nós é mais fácil de compreender, mas veja, quando saiu esse livro não fazíamos a menor ideia de que aparelho seria esse, que eles se viam, estavam vendo numa tela, mas se sentiam no local. Tal a realidade, eles sentiam-se participantes da viagem. Quando eles vêm ali, porque chegam a Portugal, aquilo mexeu muito com todo esse grupo. Portugal, pátria venerada, Portugal,
Ó Deus do céu, Lisboa, o Tejo formoso e sobranceiro, o Porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela mercê de revermos o torrão natal, depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades. E chorávamos enternecidos, gratamente emocionados, paisagens portuguesas com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações, rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do pobre Jerônimo. Então, eles se sentiam em Portugal. Radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuavam em nossas faculdades a impressão de que pessoalmente pisávamos o solo português. É um processo de sugestão, né? Radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor. Era um receptor tão, né, avançado que eles se sentiam. Nós temos aí esses 3Ds, essas coisas aí que dá para nós termos, assim, de repente, alguma ideia disso, não é? E a silhueta, a princípio longínqua, da cidade do Porto, desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea, qual desenho em crayon sobre tela acinzentada. Alguns instantes mais e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, qual o fizesse no cantão da vigilância, o que muito nos edificou. Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sob nossos olhos hóridos de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segregavam ao senso e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente a cobertar, estacou-se à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispunham caridosamente à espera. Fora ali a sua residência. O antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente e seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, por quem nutria a mais apaixonada atração. Margaridinha, ó minha filhinha querida, aqui está o teu papai, Margaridinha, Margaridinha, tal qual lhe chamava outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides penosas do dia. Mas ninguém acudia aos seus amorosos apelos, apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças porventura ainda mais rijas do que as suportadas por seu coração até ali, enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma atormentada por múltiplos dissabores atroavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai. Incorrespondidos agora pela mimosa criança, já afastada daquele local tão querido lhe fora. Que tão querido lhe fora. Margaridinha, onde estás, filhinha? Margaridinha, olha, que é o teu paizinho que chega, minha filha. Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sob a luz do sol todos aqueles pedaços sacrossantos de sua alma que ali deixara, e que, único sobrevivente ele,
de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever desabitado, dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera. Chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um e finalmente bradou pelos criados. Não via ninguém. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos que pertenceram à família e deixavam-no bramir e interrogar, sem se dignar em responder, não se apercebendo de sua presença, pois tratava-se de indivíduos encarnados, eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. O próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o primitivo entusiasmo para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Reparando suspensas aos muros de determinado aposento, telas que lhe eram desconhecidas, seu olhar fixou-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia decorrente. Leu-a, 6 de novembro de 1903. Um arrepio de terror insopitável repassou soturnamente por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, movimentando reminiscências. Vasculhou lembranças, sacudindo a poeira mental de 1000 ideias confusas que lhe toldavam a clareza do raciocínio. A vertigem da surpresa, em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade de sofismas ingênuos, tonteou-lhe o raciocínio. Não cogitara inteirar-se de datas durante muito tempo. A verdade era que perdera a noção do tempo envolvido no vulcão das desgraças que o colheram após o malfadado gesto de trânsfuga da vida terrena. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera, desde o trágico momento em que tentara o suicídio, tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projétil no cérebro, que, graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem dos dias, desviara-se pelo desconhecido adentro, sem mais averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias, pois no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existiam trevas por visão. Para ele, para sua percepção, obliterada pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma do dia aziago, pois não se recordava de outra depois dessa, 15 de fevereiro de 1890. Né? Então, 3 anos se passaram. Ela, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma grandiosa causa, revelava ao mártir que estivera ausente de sua casa durante 13 anos. Sim, 1890 para 1903. 13 anos. 13 anos. Atirou-se para a rua em correria, batido e apavorado frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada por inalienável desconsolo.
Indagaria dos vizinhos o paradeiro da família que se mudara de certo em sua ausência. Os lanceiros, porém, à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Aos protestos impressionantes do infeliz inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível, espíritos ainda homiziados nas camadas depressoras da terra. Entre chacotas, apupos e gargalhadas, atormentavam-no com incriminações e censuras, ao passo que esclareciam o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmán e seus auxiliares não interferiram no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste e que somente lhes haviam recomendado garantirem o regresso à colônia dentro de poucas horas. Então, eles não fizeram nenhum movimento para impedir, porque eles foram orientados que ele sofreria as consequências dessa escolha. O que eles tinham que fazer é cuidar para trazê-lo de volta. Mas as situações que ele buscasse viver, corria por conta dele. Foi uma visita que correu por conta dele e ficou muito claro que eles apenas acompanhariam para garantir o seu retorno. Pretendes, então, esclarecer o paradeiro de muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos. É o que falavam para ele, vociferavam os infelizes. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos. Teus credores tomaram-lhes a casa, e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora, procura teu filho, Albino, na penitenciária de Lisboa, tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituastes ao luxo exorbitante para as tuas posses, e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza. Então ele mimou, já falamos isso, ele mimou demais a família, e a família não conseguiu se recompor, trabalhando por si mesmos, né? Não haviam aprendido a uma vida de trabalho, né? Buscando os recursos necessários, e acabaram escolhendo descaminhos, né? Aqui, tuas filhas Marieta e Arinda, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a bracejar na miséria, a sofrer fome espancada por um marido ébrio e boçal. A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a brunir panelas, a limpar botas de viajantes imundos. Ouves e te espantas? Tremes e te aterrorizas? Por quê? Que esperavas então que acontecesse? Não foi essa a herança que lhes deixaste com teu suicídio, canalha? Então, estavam falando para ele ali essas verdades, né, doloridas, doídas, mas ele precisava ouvir, né? Ele escolheu ouvir. Ele entraria em contato com toda essa realidade, porque é fato, né? Mas quando ele estivesse mais preparado, mais lúcido, sofreria muito, mas não enlouqueceria. E entraram a enxovalhar o desventurado com insultos e vitupérios, quais vaias impiedosas, intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora.
Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levassem onde se encontrava o filho, esperança que fora de sua vida, aquele rebento querido que ficara na florescência delicada das 10 primaveras, quando ele próprio, seu pai, houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Convulsionado sob a ardência de pranto insólito, compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros de um cárcere, sem que houvesse podido distinguir se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a outros tantos de trabalhos forçados na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho escálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o mísero vulto, sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos corria pela mente do cativo, e dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável ocaso da vida social, apenas saíra da infância. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis, Albino entrou a recordar, satisfazendo sem o saber os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos, e como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos. Ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhe escaldavam as faces, e Jerônimo ouvia-o como se falasse em voz alta. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde com vossa misericórdia socorrer-me nessa emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente desejo meu o precipitar-me nesse báratro insolúvel que me ferreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, reabilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo, enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio que enregela o corpo também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão, corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Não me pude achegar aos bons,
aos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos antigos amigos, a quem procurei confiante, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparada e só. Tornei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver, acicatava-me o orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas desde o suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que à minha ignorância e à minha fraqueza se afiguravam soluções salvadoras. E cedi às suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo a indicar o carreiro certo a preferir. Oh, meu Deus, que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada, ainda na infância. Neste mundo repleto de torpezas, meu pobre querido pai, por que te mataste? Por que não amavas então a teus filhos que se desgraçaram com a tua morte? Isso é que a gente sempre entende, que quando alguém tira a própria vida naquele momento de enlouquecimento, mas evidentemente que é um processo, poderia ser brecado antes, é muito comum a família achar que não era amada, porque se fosse amada, nenhum pai faria um filho tornar-se órfão assim. Nenhum marido faria com que a esposa se sentisse tão mal amada. Então, é importante que, sempre que ideias brotem, não deixemos brotar, porque elas crescem. Qualquer pensamento de fuga, não podemos alimentar, porque ele cresce. Há pessoas que se permitem planejar a partida, como seria, porque não entendem que elas estão preparando um caminho, que isso pode abrir-se para uma auto-obsessão, uma obsessão gravíssima, em que mesmo ela não desejando mais, ela não conseguirá mais reverter esse quadro. Agora, o esclarecimento, enquanto estamos aqui encarnados, é de suma importância, para que entendamos que uma atitude dessas fere muito aquele que fica, porque ele vai se sentir não amado. E é o que esse filho tão sofrido está dizendo: meu pobre pai, meu querido pai, por que te mataste? Por quê? Não amavas então a teus filhos que se desgraçaram com a tua morte? Por que te mataste, meu pai? Oh, não tivesse sequer compaixão de nós? Lembro-me tanto de ti. Eu te amava. Eu sim. Muitas vezes, naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável, como saudades tuas. Tão bondoso eras para com teus filhos. Então vejamos que as coisas não são tão fáceis. Nós podemos imaginar alguém muito frio, muito cruel, para causar uma dor tão grande. Mas esses filhos sabiam que eram amados. E vimos, o Jerônimo, lá na colônia Maria de Nazaré, o quanto ele amava os filhos. Por que então esse ato de enlouquecimento?
Aí são os cuidados necessários. Aí é preciso que se acolha, é preciso que se encaminhe, é preciso que envolva todo aquele que nós sentimos que está angustiado. E quantas vezes esses corações angustiados estão do nosso lado. E vamos lá. Tão bondoso eras para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer, lançar-nos à miséria, ao abandono, a lutar por amor de nós? Por que não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos que só contigo contavam neste mundo? Se viveras e nos houveras terminado a criação, eu seria hoje certamente um homem útil, respeitado e honesto, enquanto que, na verdade, não passo de um precito maculado pela desonra irreparável. Eram vibrações sombrias e causticantes, que repercutiam na consciência do pai suicida como estiletes a lhe rasgarem o coração. Confessava-se culpado único dos desastres insolúveis do filho, e somente e semelhante convicção se dilatava de intensidade em diástoles torturantes, à proporção que as recordações emergindo das fráguas mentais de Albino desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos aos seus olhos aterrados de trânsfuga do dever. Então ele foi vendo todo esse processo doloroso pelo qual o filho passou. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libério acusatório presente ao tribunal da lei como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos através das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam, dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Vamos ficar com essas reflexões. São páginas que nos comovem muito, porque sabemos que é uma vibração. Quando lemos algo real, vem carregado de toda aquela vibração, de corações que também choram, corações que também sangram. E é preciso que jamais deixemos que a tristeza tome conta do nosso coração. Jamais. Essas lições sofridas devem refletir em nós o caminho justamente oposto, o amor. O amor, o nosso amor maior que a nossa vergonha, que a chamada honra, como se diz, o julgamento do outro, porque nós vamos ver que ele se mata por uma falência, é a vergonha do fracasso. Então, o amor tem que se sobrepor a todas essas situações que nós mesmos vamos criando. Então é isso, que fique para nós essa profunda lição. O amor tem que se sobrepor a tudo. Nós não podemos permitir que o nosso orgulho seja maior que o nosso amor. Reflitamos muito, pedindo a Deus, a Jesus, especialmente a Maria de Nazaré, que envolva todos os corações aflitos. Que fiquemos em paz.